Pessoal, então eu vou começar a sala de impostos falando sobre os regimes tributários. No Brasil, os regimes tributários, eles são métodos de cálculo de impostos, os quais as empresas elas podem optar ou elas são obrigadas, dependendo ali do tamanho, do porte delas e do faturamento dessas empresas, elas sim podem ser obrigadas a se enquadrar num regime tributário específico. Então, primeiro, nós temos o mais simples, que é o Simples Nacional, que o cálculo ele é uma alíquota única e progressiva sobre a receita bruta para diversos impostos: PIS, COFINS, ISS, RPJ, CSLL e INSS. O limite é o faturamento anual de 4,8 milhões de reais por ano. Então, o simples, ele é um cálculo único, no qual é feita uma alíquota única que progride conforme a empresa fatura mais. Então, essa alíquota acaba ficando maior com quão mais a empresa vai faturando. E ele tem uma simplificação. Somente numa guia de imposto são pagos todos esses impostos que a gente traz aqui: o PIS, COFINS, ISS, RPJ, CSLL e INSS. Mas o Simples Nacional ele só está disponível aí para pequenas empresas, então possivelmente você vai usar muito pouco isso numa modelagem financeira. Mas eu quis aqui trazer a título de curiosidade também para complementar o material e trazer mais conhecimento para você. Agora a gente já começa a falar de um regime tributário que sim aparece nas modelagens financeiras e a gente tem que saber. Então, o primeiro é o lucro presumido. E o cálculo dele é em cima da receita bruta, excluída de vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos, o IPI sobre vendas e o ICMS substituição tributária. Ou seja, o, o valor do imposto no regime do lucro presumido é calculado em cima da receita bruta, excluindo-se aqui todos esses itens. Tá legal? Então, o limite de faturamento para se enquadrar dentro do lucro presumido é de 78 milhões de reais. Então, a empresa que fatura 70 milhões de reais, ela pode sim estar dentro do lucro presumido ou pode estar dentro de outro regime tributário, do lucro real, que eu vou falar mais para frente. Mas se ela, por exemplo, fatura 100 milhões de reais, ela não pode mais estar dentro e optar pelo lucro presumido. Ela tem que obrigatoriamente ir para o lucro real. O PIS e o COFINS, os impostos aqui sobre a receita, né? Eles são calculados com base na receita bruta, com alíquota total de 3,65%. Então, a alíquota do PIS/COFINS é esse valor aqui, calculado em cima da receita bruta. Agora, o IRPJ e o CSLL, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, elas são calculados a partir da base de cálculo do tributo, ou seja, não é a receita bruta diretamente. Então, sobre estas são aplicadas as alíquotas dos impostos, sendo 8% para atividades que envolvam a indústria e o comércio e de 32% no caso de prestação de serviço. Então, primeiro, se a gente pega a receita bruta, a gente calcula um percentual, que aqui no caso é de 8% para atividades que envolvem indústria e comércio, ou 32% nos casos de prestação de serviço. Essa multiplicação, nós chegamos na base de cálculo do imposto. E aí sim, nós aplicamos as alíquotas de impostos do IRPJ e do CSLL do lucro presumido, tá bom? Então a gente tem um tratamento que é a criação da base de cálculo para depois aí nós fazermos o cálculo do imposto em si,